Oi pessoal, hoje eu vou falar uma das minhas experiências que eu espero que seja útil para vocês. Imagine qual é a solução que você pode dar para um adolescente problemático de 16 para 17 anos aí, naquela fase assim de grande revolta, de contrário a tudo, aquela coisa toda, e a família sem saber o que fazer com ele. Vamos mandar esse cara para os Estados Unidos, tá? Foi exatamente o que aconteceu. Eu tinha um tio, meu tio-avô, aliás, irmão da minha avó, que era presidente de um programa de intercâmbio cultural no Brasil, e ele perguntou para mim o seguinte: vem cá, você não quer ir para os Estados Unidos, não? Eu falei, claro, é claro que eu quero. Porque naquela época, na nossa idade, na nossa fase de idade, o grande sonho da gente era ir para os Estados Unidos. Todo mundo achava maravilhoso, aquela coisa, você via aqueles filmes de Hollywood, os carrões, aquele monte de coisa interessante, muito diferente da realidade que nós vivemos, ou que nós vivíamos na época, aqui no Brasil. Continua diferente, né? O que eu tinha que fazer? Eu tinha que aprender a falar inglês. Então, como é que eu vou aprender a falar inglês se a prova é dali a alguns meses? Bom, aí eu me viro, porque a necessidade é que faz a virtude acontecer, né? Eu me virei, saí por aí, tentando falar com quem eu quisesse, com quem eu pudesse, e um dos meus grandes elementos de aprendizado foi exatamente aqueles marinheiros americanos que iam lá para Copacabana, atrás de aventura, né? E eu me aproximei deles e tal, e comecei a conversa daqui, conversa lá, e fui começando a dominar determinados aspectos da linguagem. Entrei até num curso de inglês para aprender mais rápido, só que não adiantou muito, porque eu já sabia muita coisa. Quando chegou no dia da prova, eu tirei de letra e lá me fui eu para os Estados Unidos. Acontece, porém, que naquela época eu não tinha ainda concluído o segundo grau, tá? Eu tinha dificuldades, não queria nada, como eu falei no começo da nossa conversa aqui. Eu não era uma pessoa que podia se caracterizar pela grande vontade de estudar, tá? E terminei sendo colocado numa escola de segundo grau, lá no high school, lá na Califórnia, mais precisamente na cidade de Chula Vista. Era uma escola católica, Marian High School. E lá eu tive aquele impacto muito grande cultural, né? Primeiro, o impacto na escola, que era bem diferente do que nós conhecemos aqui, e segundo, o impacto na própria família onde eu fiquei hospedado. É uma família católica, não sei por que foi que eles me aceitaram lá na casa, como fosse morar lá como se fosse um filho deles, porque eles eram pessoas com quem nós não tínhamos lá grandes conversas, tá? Então eu acho até que devia ter alguma questão financeira por trás disso aí, mas eu nunca soube disso. Eu sei que houve uma situação de estresse muito grande, e ao final das contas eu terminei sendo transferido para uma cidade no norte dos Estados Unidos, em Michigan, tá? Para a cidade de Ann Arbor, porque eu me queixei lá da família, que não tinha como se relacionar direito comigo, nem nada. Fui parar lá em Ann Arbor. E nesse lugar que eu fui muito pressionado pelas pessoas que estavam lá, porque elas achavam que todas as coisas que eu andei fazendo, e eu andei fazendo algumas coisas que mereceram a reprovação lá dos americanos, por exemplo, briga, participei de briga lá, briga de turma, aquelas meninas todas atrás da gente, poxa, elas ficavam numa agonia muito grande, muito interessadas em saber o que é que o brasileiro tem, e eu era um garoto novo ainda, né, na flor da idade, cheio de entusiasmo e tal, e é claro que eu nunca recusei as aventuras como elas apareceram. Isso provocava uma ciumeira muito grande dos outros garotos, não gostavam nem um pouco, porque de repente as namoradas deles vinham atrás da gente, e eles não gostavam disso, e por isso viviam me provocando, eles se obrigavam com alguém, tá? E é claro que eu não briguei com ninguém, exceto uma briga de turma que teve lá. E nessa briga de turma eu mostrei algumas das habilidades que eu tinha aqui no Brasil, com a capoeira, por exemplo. E com isso eu consegui obter um reconhecimento, o apoio desse pessoal, né? O americano passou a gostar de mim porque eu enfrentei o problema. Bom, fui para Michigan e fiquei lá em Michigan, e aí eu virei um problema para o sistema de intercâmbio cultural. Como é que o sobrinho do presidente do intercâmbio cultural no Brasil está criando esses problemas todos? Na verdade, eu não estava criando problema nenhum. Eu era apenas um adolescente revoltado com a vida, vamos dizer assim, né? E aí, resultado, no meio da conversa, eles descobriram que eu tinha uma tia, irmã do meu pai, que morava na Flórida, e aí eles perguntaram para ela o seguinte: olha, tem um sobrinho teu aqui, você não quer que ele ficar com ele aí e tal? Aí a minha tia falou: pode mandar ele para cá. E eu fui para Tampa, na Flórida. Foi um período excepcional, muito bom.
E lá eu comecei a ter contato com muitas outras coisas, inclusive minha primeira experiência na área musical foi exatamente lá, porque meu primo irmão que morava lá também, tinha um conjunto e eu comecei a pensar em que eu também podia fazer um quando eu viesse aqui para o Brasil. Bom, o que acontece é que depois desse período muito agradável, quando eu voltei, eu me reuni com a minha turma toda no aeroporto de Miami para voltar ao Brasil, e aí foi que eu fiquei sabendo das fofocas, né, que o pessoal estava falando a meu respeito lá na Califórnia. Então tinha várias histórias interessantes, algumas eram bem engraçadas até. Né? Não vou lembrar os detalhes disso aí tudo, mas tem muita coisa engraçada que aconteceu na época. Né? E por causa disso, nós voltamos no avião, todo mundo feliz da vida que ia voltar ao Brasil. E aí no meio dessa viagem, na viagem de volta, alguns rapazes lá fizeram uma bagunça muito grande e terminaram danificando as cadeiras do avião, quebraram a cadeira, fizeram lá uma bagunça muito grande. E aí a tripulação resolveu recolher os passaportes de todos nós. Né? O meu também foi recolhido. Eu nem sabia o que tinha acontecido. Sei que no final das contas eu caí no bolo, na confusão, terminei sendo acusado de uma coisa que eu não sabia nem o que era. Quando eu cheguei no Brasil, o meu tio me deu uma esculhambação muito grande, tá? Ele realmente me escovou legal, tá? Sem que eu soubesse exatamente por que estava fazendo isso. Mas isso causou um mal-estar muito grande comigo, né? E por causa disso, meus irmãos mais novos, que também haviam sido convidados para fazer parte desse mesmo programa, eles resolveram não aceitar. Bom, qual foi a grande vantagem para mim disso tudo? Primeiro, que eu tive uma experiência muito intensa, né, na Califórnia, uma experiência muito agradável na Flórida, e eu voltei dos Estados Unidos com um inglês praticamente perfeito. Era um inglês de tão boa qualidade que até os americanos que conversavam comigo aqui no Brasil não conseguiam entender se eu era brasileiro ou não, porque eu falava com um sotaque muito bem feito, muito bonitinho e tal. E essa mudança na minha vida, que me fez aprender a falar inglês com fluência e a escrever também, me abriu muitas portas. E isso aí terminou sendo uma coisa positiva na minha vida, como até hoje é. Tá? O que eu aprendi com isso tudo é que é possível sobreviver e evoluir em um ambiente muito hostil, como foi o que eu vivi, e preconceituoso, se você conseguir desenvolver alguma coisa que os surpreenda. Tá? Então, o aprendizado que eu tive com esse problema todo foi, primeiro, o inglês que eu acabei de falar, e segundo, que é possível você superar todas essas dificuldades contra você. Não esqueçam que eu tinha 17 anos, eu ia servir o exército ainda, logo no final do ano, e eu ainda era muito garoto ainda para entender muito bem determinadas coisas. Mas graças a Deus deu tudo certo. Eu espero que essa lição sirva para vocês, se um dia vocês estiverem em situação semelhante. Os próximos vídeos que a gente vai fazer, eu vou contar outras histórias. Essa aí foi uma delas. Compartilhe, comente e não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube. Grande abraço e hasta la vista.